Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 23, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Educação e bom senso é bom e não faz mal a ninguém. As instruções prosseguem com ensinamentos referentes a como se comportar à mesa. Seja educado, não se precipite, seja prudente e controle os seus impulsos. São lições que podemos aprender nesses provérbios. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Fique atento para perceber diante de quem você está, pois não é o quanto esse ser humano está revestido de autoridade e poder que o define, mas sim suas ações, suas palavras, se são carregadas de integridade e bom senso ou de orgulho e arrogância. Infelizmente, essa última faz parte e toma conta da maioria dos que estão com o poder nas mãos. São conduzidos pelo orgulho e pela arrogância, que numa hora se vestem de bom mocinho para conquistar o que querem e noutra, como lobos, devoram completamente os que estão completamente necessitados, sem se importarem com o que falaram anteriormente. Que não venhamos a ceder à tentação de banquetes enganosos. Portanto, devemos pedir a Deus que nos impeça de ceder diante do mau exemplo das autoridades e das insistências dos que nos induzem a participar de práticas perversas com os que nos convidam a sentar à mesa e participar dos seus banquetes, especialmente em época de eleições. Eu jamais vou compreender que tipo de justiça é praticada no país em que vivo, onde ladrões e corruptos têm mais liberdade do que quem realmente trabalha e sustenta o país. A palavra justiça só existe no dicionário e na Constituição, porque na prática o que rege é a injustiça. Por isso o provérbio nos chama a atenção, a ficar atentos e observar diante de quem estamos,
para não sermos contaminados, porque simplesmente recebemos uma refeição. Portanto, a boa educação e o bom senso podem nos livrar da vergonha e, sobretudo, nos livrar de uma boa refeição que nos conduza a negociar a nossa integridade. As mesas cheias de farturas que governantes e ímpios custeiam com recursos financeiros alheios, sim, pois os governantes esqueceram ou deletaram de sua mente que eles estão lá naquela posição de poder para servir a nação, não o contrário. Pois deveriam se preocupar com o povo e não o fazem. Por isso, se algum dia você se encontrar numa mesa como para uma refeição, é melhor que encoste uma faca à sua garganta se estiver com grande apetite. É uma forma realmente muito forte de dizer: controle os seus impulsos para não passar vergonha, mas também para não vender, em hipótese alguma, a sua integridade. E peça a Deus que o impeça de vender aquilo que é mais precioso para ele, a sua integridade, em troca de uma refeição produzida pelos ímpios. Por isso, boa educação e bom senso não fazem mal a ninguém. Não deseje as iguarias que lhe oferece, diz o provérbio, pois podem ser enganosas. Muitas pessoas vendem, trocam a sua integridade porque desejam as iguarias de uma mesa farta que lhes são oferecidas. Mas esquecem que tudo isso pode ser enganoso. Pois, como já disse, numa hora, esse tipo de ser humano se veste de mocinho e noutra de bandidos, sem constrangimento algum. Esse ano de 2022, você verá muito isso. Pessoas se apresentando de mocinhos. Quantos mocinhos com tantas boas promessas se apresentarão diante de você? Às vezes, oferecendo, quem sabe, até um banquete. E acredite, até pegarão na sua mão. Ou melhor, hoje, lhe darão um soquinho, em sinal de que estão preocupados com a sua saúde e seu bem-estar. E lhe oferecerão, quem sabe, até uma refeição diante deles. Saiba que hipocrités ou hipocrisia é a palavra grega que deu origem à nossa palavra hipocrisia em português, que significa simplesmente ator, representação numa peça teatral. E esses mocinhos sabem fazer isso muito bem. Alguém que usa máscara, aquele que assume um papel, um personagem, mas não a realidade. Então, ao invés de oferecer um discurso, essas pessoas deveriam oferecer ações em favor da sociedade. Não adianta oferecer pedras de mármore para a nação, pois essas são bonitas, mas não ajudam ninguém.
que deem dignidade e respeito para os que sofrem com doenças e com a falta de pelo menos um pedaço de pão em sua mesa. Pedras de mármores não enchem a barriga das pessoas, não trazem cura para as pessoas. O ser humano precisa de dignidade e respeito. O que seria dos necessitados se não fosse Deus ainda ter na terra servos seus, servos, pessoas que o temem, que o respeitam e assim dividem o que têm com os que nada têm? Portanto, insisto, se você for convidado, especialmente nesta época de eleição, a participar de um banquete com autoridades, tenha boa educação e bom senso e jamais venda a sua integridade em troca de uma boa refeição. Pois que adianta comer bem uma vez e passar necessidade por mais 4 anos? Nesse momento, faço da oração do salmista, em Salmo 141, verso 4, a minha oração nesse momento, pedindo a Deus: não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. E se em algum momento isso acontecer, que eu não venda a minha integridade em troca de uma refeição, diante de uma mesa farta, mesmo que eu esteja vivendo em escassez. Pode ser que alguém diga que integridade não enche a barriga de ninguém. Talvez seja verdade, mas enche a alma e o espírito, que nos aproxima de Deus, e no final de nossa existência é isso que importa. Que Deus te abençoe e que você e eu valorizemos muito mais a integridade e não venda ela em hipótese alguma, nem por uma mesa farta. Bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.